quero contar assim os meus arrebatamentos de espírito, mas eu quero contar bem resumido, tá? E eu tive que gravar tudo de novo, tá bom? Mas eu prefiro gravar como se fosse uma conversa informal, como se estivesse conversando, contando para vocês uma coisa mais informal. Como eu disse para vocês nos meus arrebatamentos de espírito, ninguém colocou a mão na minha cabeça para me ser arrebatado, nada disso. Foi experiências eu e Deus sozinha. E os anjos que me levaram nos meus arrebatamentos em espírito, né, tanto no céu como no inferno, eram anjos comuns. E os anjos que até hoje andam comigo, que me auxiliam no meu ministério, tá? Na terra, que o Senhor me mostrou um deles, né? São dois anjos que andam comigo quando eu estou fazendo a obra de Deus, tá bom? E me auxiliam, né? No meu ministério. Depois que foi feita aquela limpeza, né? Que o Senhor exigiu fazer, jogar os discos, né? As vaidades fora. Um dia normal, que eu gosto muito de orar, né? Quando eu não estou assim nos meus afazeres, nas minhas coisas diárias, eu gosto de estar lendo a Bíblia, gosto de estar orando. Não sou muito de conversa, não gosto muito de falar, tá? Eu gosto mais de, como diz, né? De ficar caladinha na minha, e eu só abro a boca para falar alguma coisa quando Deus manda, tá? E isso é em tudo na minha vida. Mas voltando aqui, apareceu esses dois anjos, tá? Que me ajudam no meu ministério. E esses dois anjos, eles estavam todos de branco e falaram: olha, você vem conosco, o Pai mandou, porque nós queremos mostrar algumas coisas para você testemunhar depois na terra. E aqueles dois anjos, né, eu estava ajoelhado orando, eles me puxaram. Quando eu subi, eu vi o meu corpo ali, eu olhei para baixo, vi o meu corpo ali de joelho, imóvel ali embaixo, e subi com aqueles anjos. Aí nós fomos subindo. Depois nós descemos e fomos parar numa parte do inferno, tá? Essa parte do inferno era numa caverna. E na entrada dessa caverna tinha um demônio muito feio, com um cadeado enferrujado, umas chaves enferrujadas. E ali, quando chegou ali naquela parte do inferno, um dos anjos que estavam comigo falou assim: abre, falou para aquele demônio: abre, que eu estou te ordenando. O anjo mandou aquele demônio abrir. O demônio abriu, né, a porta daquela caverna. Era uma porta de pedra. E quando eu olhei para cima daquela caverna, amados, não tinha teto. Ela era cheia de prateleira, umas paredes fedidas de lodo. E eu olhei para cima, não tinha teto. Era lá para cima, tinha um buraco. E como se fosse, você olhando para cima assim, um buraco preto e um abismo. E daquele abismo caíam várias pessoas. E essas pessoas caíam dentro de um lago de lama, aquela lama fedida. E eu ficava observando aquelas pessoas caírem ali. E eram pessoas de várias idades, jovens, velhos, mulheres, homens, adolescentes, crianças rebeldes, maiores, né? E aí eu fiquei observando aquilo ali. E aí esse demônio que abriu a caverna olhou pra gente assim, olhou pra mim, rugiu. Só que ele não podia me tocar. Os meus pés estavam suspensos. Eu olhei pro chão, era só aquelas larvas, aquela cinza preta, né? Porque lá no inferno é muito quente. E aí tinha aquela larva, aquelas cinzas pretas, e cheio de verme, de bichos imundos, barata, uns bichos lacraia, aqueles bichos
pés não tocavam, porque eles estavam suspensos, os meus pés e os anjos também que estavam junto comigo, como se eu estivesse flutuando ali naquela parte da caverna do inferno. E o demônio começou a mostrar, né? Aí eles não gostam, tá? De mostrar as coisas pra gente, mas eu vi ali que naquela caverna tinha estojos. Aí ele abriu um estojo de maquiagem, né? Muito bonito, né? Pegou lá na caverna e falou assim: ó, esse daqui é feito aqui, é fabricado aqui. Mostrou joias, brincos, mostrou as roupas, né? Da moda, os saltos. Falou: ó, tudo isso aqui vem daqui, é fabricado aqui, nessa caverna. E depois os anjos falaram assim: ó, agora você fica aqui conosco, nós vamos ficar só observando. E ali eu fiquei junto com os anjos à parte, nós ficamos observando as pessoas que caíam. E caiu umas mulheres com Bíblia, com a Bíblia na mão, e caía homem, né, também como se fosse irmão de igreja, tá, de terno. E o discernimento que Deus me deu, que essas pessoas que estavam caindo ali conheciam a palavra de Deus, eram evangélicas, né, quando na terra, antes de morrerem. E aí eu fui observando, e caiu uma mulher muito bonita, loira, uma irmã. Ela era loura, cabelo pintado de louro, toda maquiada, de batom, brincos, muito bem vestida, tava com a calça jeans, um salto, né? E caiu ali as unhas pintadas, e caiu ali naquele lago. Depois caiu um homem, né, também, que era crente também. E de repente os demônios pegavam uma vara com gancho na ponta, como se fosse pescar naquele lago de lama aquelas pessoas que estavam caindo. Aí eles pegavam, escolhiam a pessoa ali e ia passá-la pro lugar da tortura. E pegaram essa irmã que caiu lá, essa loura lá, oxigenada, tá? Eu falo na linguagem brasileira mesmo, informal, tá bom? Porque eu sou uma pessoa simples e eu gosto de conversar com vocês, tá bom? E pegaram ela e colocaram ela em cima de uma mesa de pedra nessa caverna e começaram a torturar ela. Jogaram um ácido no couro cabeludo dela, ela ficou careca, e falaram assim: ó, você usava as nossas tintas na terra, então agora todo o seu couro cabeludo, seu cabelo é nosso. Jogaram, arrancaram os lábios dela, que estava com batom. Pegaram aí um outro demônio, pegou uma faca e começou a arrancar as unhas dela. E depois eles viraram ela de bruço e pegaram uma faca e começaram a furar os calcanhares dela, os pés, arrancar assim pedaços dos pés dela. E falaram assim: você não gostava de usar os nossos saltos na terra, a nossa moda? E começaram a furar as coxas dela com faca, né? E até hoje eu não gosto quando eu escuto quando eu falo, relato, né? Tanto para quem escuta como para mim, eu não gosto muito de falar, tá? Mas eu estou falando para que as irmãs que têm esses tipos de vaidade possam temer a Deus, possa se humilhar, se consertar na presença de Deus e abandonar, tá? As vaidades do corpo, tá bom? Que vocês possam ter temor a Deus, porque isso aí está na palavra, né? Está na palavra de Deus, as vaidades, tem várias passagens, referências, né? E esses são alguns dos tipos de tortura. E eles começaram a furar as coxas daquela mulher, as canelas, as pernas. E eles furavam e falavam por quê, né? Ó, nós estamos furando suas pernas porque você gosta de depilar. Gostava de depilar as pernas, né? E eles cortavam um pedaço da sobrancelha daquela mulher com um facão. E aquela mulher gritava até desmaiar. Aí quando eles viam que ela estava desmaiada, eles pegavam ela do jeito que estava lá. A mulher já estava toda transfigurada,
parecendo um monstro, e jogava de novo naquele lago de lama e ela afundava. Aí a heresia pegava a próxima pessoa, tá? Então, isso aí é a vaidade das mulheres, tá? As mulheres que são vaidosas, elas sofrem vários tipos de tortura. As mulheres que abortam também, tem vários tipos de tortura, tá bom? E a gente que vê, a gente não gosta de falar, a gente fala porque Deus quer que a gente conta mesmo.